Agarre-se ao progresso. Renuncie à carne. Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos com mais um episódio falando sobre o world building de personagens de League of Legends, e hoje iremos falar sobre o Victor. Nesse mês nós estamos falando de heróis relacionados à ficção científica, um pouco mais voltados à tecnologia. Então no episódio passado nós falamos sobre o Blitz e hoje iremos falar sobre o Victor, beleza? Então, mas se você tem algum outro herói que gostaria que eu abordasse e ainda não foi abordado, deixe aqui nos comentários que daí eu coloco na listinha e quando acabar o mês, que não vai ser tão temático, assim eu vou só abordar os heróis que vocês quiserem. Caso vocês estejam chegando aqui pela primeira vez, vou deixar o cardzinho ali em cima para vocês irem vendo quais são os heróis e cenários e temas relacionados em League of Legends, beleza? Então, para começar, a gente sempre fala sobre as skins, falando um pouco sobre a minha primeira percepção, depois a gente vai para os contos, e depois vai para a bibliografia, na verdade, e depois a gente vai para os contos. Caso tenha algum vídeo, alguma outra coisa, a gente deixa sempre pro final, beleza? Então, bora lá falar sobre as skins do Victor. Então, pessoal, começando aqui a skin do Victor mais clássica, a gente pode ver que existe esse princípio de um herói humano modificado, né? Para a galera que viu Arcane sabe que existe essa fase humana dele, né? Não, pelo menos na série não foi abordado o motivo de ter se tornado um ciborgue dessa forma. Claro que já traz uma leve percepção pelo fato de ele ser doente, precisar ter o seu corpo já tá meio zoado, então já consegue já imaginar alguma possível motivo, alguma possível experimentação que seja feito para esse melhoramento, talvez alguma coisa relacionada ao Singed, já que acaba a temporada com ele indo até o Singed, e você sabe, né, o Singed tem essa ideia mais de melhoramentos. E é interessante porque você sabe, pelo menos a galera que viu Arcane, sabe que ele tem principalmente um problema na perna, ele tá sempre com uma muleta, com uma bengala, e a gente vê na perna do Victor também que existe essa muletinha, então é possível você já imaginar que possa ter essa relação e possa ter esse processo mais direto, né? A gente vê também que essa muleta que você encontra aqui, né? Você vê aqui atrás passando, virou um cajado e tem esse princípio desse terceiro braço com esse laser. Eu acredito que todas as skins têm essa proposta disso, mas vamos ver o que cada um pode trazer, tanto que a gente vê essa perna dele também com esse suporte, meio que trazendo talvez uma referência direta ao processo de doença dele com esse problema nas pernas. Pegando já aqui, a gente já percebe que tem novamente essa proposta, e o nome dele é robótico, né? Então já dá para imaginar essa proposta mais direta, né? E o que é interessante nesse daqui é que, pelo menos parece que a clássica, ela tem mais uma pegada de ciborgue do que uma pegada de robô. Mantém ainda o princípio do terceiro braço, mantém ainda o princípio do cajado, ainda mantém esse princípio de algo mais melhorado, talvez esse laser assim também está bem relacionado, mas acredito que seja meio que um segundo momento de evolução. Nós tínhamos o humano imperfeito, nós tínhamos o ciborgue com os seus melhoramentos, tanto que acredito que no jogo ele ainda anda meio torto. E aqui, nesse fator robótico, a gente também percebe que tem esse melhoramento mais forte, mais focado ao robô de uma maneira geral. No caso do Singed, a gente vê que ele tem esse sentimento muito forte, principalmente no melhoramento biológico, né? Então não faria tanto sentido ele ter feito essa mudança totalmente biônica, totalmente, né? Mas pode ser que tenha alguma relação, talvez ele mesmo, por ter uma referência forte, algo forte com o Heimerdinger, de ter essa aproximação, pelo menos tinha até então, ele focar mais pro lado mais biônico do coisa, e ele mesmo desejar ter esse melhoramento, essa perfeição, se tornando totalmente esse fator robótico.
Já que a gente tem protótipo, eu acredito que é bem legal porque o que acontece? Nós temos o braço dele no fundo, né? A gente vê aqui, lá no fundo, a gente vê o braço dele biônico. E a gente vê esse segundo braço. O nome dessa skin especificamente é protótipo, né? Como eu falei pra vocês. E a ideia de protótipo, né? Ele é um tipo, é um objeto, é alguma coisa, uma ideia. E proto, que é a primeira tentativa, né? Tanto que proto, primeira, ele tem essa mesma raiz etimológica na palavra. Então você percebe que parece que o que acontece? Existe realmente uma linha temporal evolutiva aqui. Apesar de ser algo que parece ser um cientista maluco, uma coisa mais ou menos nessa pegada, você percebe que é como se realmente ele tivesse fazendo essa transição. Nós tínhamos o humano, no caso aqui, ele ainda tem partes biológicas, que evoluiu para a skin clássica, que evoluiu para a skin robótica, realmente em busca desse melhoramento. E o que é interessante é que a gente percebe que no Arcane ele é um jovem adulto, né, lá para seus 20 e alguma coisa. E pelo estilo que a gente vê aqui, eu já chutaria algo mais próximo de uns 30 e alguma coisa. Então você percebe que existe sim essa passagem de tempo. Então por enquanto eu acho bem legal, bem interessante o fato de que existe essa possibilidade de linha temporal. Até agora nenhum personagem teve essa linha temporal tão forte. Normalmente realidades diferentes, às vezes formatos diferentes, às vezes propostas diferentes, mas não tanto linha do tempo propriamente dita. Então eu acredito que, pelo menos até então, ele teve essa linha do tempo um pouco mais bem estabelecida. Então eu acho bem legal pelo fato de existir essa possibilidade, e com isso tem essa evolução, né? Começando humano, em Arcane, protótipo agora, clássico e depois pro robótico. Aqui já é interessante que a gente percebe que existe, né, o criador. Eu achei bem interessante o fato de chamar essa ideia de o criador, porque você vê que traz muito esse sentimento realmente de Deus, né? Aquele que deu a vida para alguma coisa ou para alguém. A gente percebe que bem aqui atrás nós temos o Shogat, né, na sua versão mecânica, né? Espero um dia, ainda vamos falar sobre ele ainda, num futuro aí, quem sabe, dependendo da escolha de vocês, ou caso a gente entre mais pro vazio e consiga trabalhar mais essas criaturas. Parece ser o Urgot ali no fundo, ali lá no meio, lá no fundo, e talvez mais alguém ali atrás, ou apenas seja o braço do Urgot, mas eu acho que esse é o Urgot. Então assim, se a gente for pegar a proposta do Dr. Frankenstein, onde nós temos essa criação de vida a partir de raios, e existe essa tecnologia, tanto que no próprio livro, nos próprios filmes, séries que falam sobre o Frankenstein, existe essa bobina que está ligado à máquina, que está ligada no topo do castelo, e quando cai os raios acontece essa explosão de vida. Então existe bastante elementos que trazem isso, né? Principalmente na bobina, com o raio caindo nesse suporte que ele tem aqui no ombro, né? E algo que não tem necessariamente aí o braço, porém o que seria realmente o braço continua nessa manifestação. Então eu acredito que a ideia aqui seria meio que essa... Aqui eu vejo realmente como uma realidade alternativa, porque eu não vejo tanto uma ideia comunicativa temporal com as outras skins que a gente viu. Aqui seria algo mais realmente alternativo, mas eu vejo ele como... Sabe aquela máxima que diz que a diferença entre heróis e vilões é como a pessoa reage aos males do mundo, né? Sendo que o herói, ele pega o que ele sofreu e fala, vou mudar o mundo porque não quero que ninguém sofra, e o vilão pega o que ele sofreu e fala, agora vocês vão sofrer igual. Então eu acredito aqui meio que nesse caso ele tá seguindo um pouco mais para uma vertente de vilão, onde ele sofreu com doença, com a paralisação, com outros problemas. E no caso aqui você percebe muito mais esse descontentamento. E agora eu vou criar essa linha evolutiva do novo ser humano metálico melhorado. E com isso eu consigo ter esse grande momento. Tanto que o nome criador traz essa ideia de criação, de Deus, aquele que deu a vida, ainda mais referenciando o Frankenstein. Pegando até o problema do Urgot e o Shogat, que são duas criaturas
uma mais biológica, no caso aqui mecânica, mas Urgot, que parece ser essa mescla de criatura com um mecano de alguma forma. Então eu acho que seria mais ou menos essa proposta, ou pelo menos essa é a mensagem que ele quis trazer para mim. No caso aqui, nós já temos já o Jurado da Morte, em uma versão um pouco mais arcana, meio que, vamos dizer que seria realmente uma outra realidade, onde no caso seria a mescla do Hextech mesmo, porque a gente sabe que o Hextech nada mais é do que o arcano com o tecnológico. O Quintech é a química com o tecnológico. Então, considerando os princípios do arcanismo mais de um Hextech mais propriamente dito, a gente veria o Vitor meio que aprofundando mais a fundo no arcano dentro desse Hextech que foi influenciado e com isso seguisse mais pelo lado mais arcanista. Pegando aqui as referências clássicas que o próprio LoL já trouxe pra gente, o próprio Riot já trouxe pra gente, que o roxo traz essa ideia do malvado, do profano, do vazio como as suas cores básicas, e esse azul espectral com esses tons bem mais escuros ao fundo, principalmente com esse arcanismo, essa alquimia, esses círculos mágicos aí embaixo, acredito que traga mais essa referência. E pelo fato também de que, se você for ver, que o braço biônico dele, que tem toda essa energia etérea que se liga ao corpo, parece muito realmente um olho, como se fosse um olho do vazio. Então eu acredito que possa ter sim essa referência, essa ideia geral. Obviamente, se vocês forem ver pela máscara, dá pra ver bastante, não uma inspiração, mas a mesma energia, né, o mesmo propósito de algo como acontece nos ninjas de Mortal Kombat. E o que eles têm de interessante? O Sub-Zero, o Noob Saibot, o Scorpion, que tem toda essa queda moral e essa energia, muitas vezes, de vingança. Então acredito que, mesmo que não exista essa referência direta, essa proposta, essa ideia traz bastante aqui. Então o que eu acredito, pelo menos aqui, seria meio que essa aproximação do arcanismo, com ele caindo mais ao fundo nas pesquisas desse arcanismo, para trazer minimamente assim, a tecnologia não conseguiu fazer algo por mim, talvez a magia, porque eu me desencantei com a tecnologia de alguma forma. Já aqui a gente pega o Psyops, e é interessante porque você pode utilizar da terminologia das palavras e pegar algumas referências, obviamente utilizando como até as próprias imagens, né? Como o Ops de Cops, né? De tiras, policiais, força-tarefa, algo que você percebe tanto nas imagens aqui no fundo e tudo mais. Esse Psy, você pode tanto levar para um lado mais psiônico, né? Algo mais pro mental, algo um pouco mais pro ilusório, ou de Psy meio que referenciando mais um Psytech, né? Que seria tipo assim, pessoas muito inteligentes ligadas a esse tipo de psicologia. Seria a mente mais propriamente dito, não uma mente mais arcana, né? Como seria algo mais psiônico ou algo mais místico, mas sim algo de Psy mais relacionado à mente propriamente dita, né? Então eu acredito que essa referência, obviamente, pegando, né, as forças-tarefas que estão tanto aqui quanto ali do outro lado, traz essa ideia, e apesar de existir, né, esse fundo que parece ser um portal, eu acredito que traga essa referência. E o que é interessante é que a gente sempre fala sobre multiversos, né, que o League of Legends traz uma proposta de multiverso. E o que é interessante é que esse Psyops parece realmente que ele veio de uma realidade e está adentrando em outra, né? Tanto que tem todo esse portal, que obviamente pode ser locais diferentes dentro do mesmo universo, do tipo realmente um portal de teletransporte, não interdimensional, algo que no próprio Arcane já fala que existe toda aquela estrutura de teletransporte que leva uma máquina para outra e tudo mais, e teve a nova era do Hextech a partir desses transportes, mas não impede também de ser uma proposta de portais interdimensionais, de realidades, de universos diferentes. Então, o que eu acho interessante é que aqui nessa skin traz muito uma ideia, uma proposta de que realmente exista uma forma de interagir
interdimensionalmente nessas realidades diferentes, dando a possibilidade de realmente você criar universos diferentes, universos alternativos, porque se existe a possibilidade de mover-se entre um e outro, significa que existe um e outro. Então eu acho bem legal porque aqui seria meio que uma primeira justificativa de por que existe essas realidades alternativas. Aqui você já percebe que tem uma proposta mais de Velho Oeste, tanto que o nome da própria skin é Velho Oeste, só que o que é interessante? Quando a gente fala sobre os tipos diferentes de punks, cyberpunk, steampunk, dieselpunk, solarpunk, existe assim, meio que, de acordo com o professor Alexandre Meirelles, existe 30 diferentes tipos de punks que você pode abordar. Então aqui eu vejo que aqui seria meio que um Mystic Punk ou um Arcanopunk, mais ou menos nessa pegada, pelo fato de que tem realmente essa energia forte de realmente acontecer dentro de um Velho Oeste clássico, essa roupa de couro, o chapéuzão, a carroça ao fundo. Porém, essa tecnologia que remete tanto ao braço quanto ao cajado não parece ser um steampunk ou um cyberpunk ou alguma outra coisa simples, mas sim algo mais arcano, uma coisa um pouco mais mística. Então acredito que, apesar de ser algo místico, ainda existem muitos elementos do Velho Oeste, muitos elementos da baixa fantasia, porém existe essa modificação. Então, assim, acredito que essa imagem traga muito mais essa ideia de um arcanopunk ou um mystic punk, com essa proposta de é como se a sociedade evoluiu, no caso que como todo acontece em a proposta de punks, que a sociedade evoluiu em um certo período histórico, onde com o acesso a essa tecnologia, a esse conhecimento, teve essas mudanças. E no caso aqui do Velho Oeste, trouxe essa proposta interessante do nosso, mais voltado realmente a esse Mystic Punk. Então, acho que leva mais por esse caminho mesmo do nosso Vitor. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aquela leitura da biografia dele, né, que é do Vitor, o Arauto das Máquinas, para ver se a gente consegue entender, e sempre, como eu falo para vocês, vou deixar o link na descrição, tanto do conto quanto das biografias, e com isso a gente traz um pouco das percepções que eu tiver aqui desse personagem. Beleza, uma coisa que é legal nessa biografia aqui do Arauto das Máquinas é que você percebe que, literalmente, o nome dado é um nome que faz todo sentido para essa proposta. Uma coisa que me entristece um pouco, e não é nem o que seja na qualidade de texto, porque a qualidade de texto até que tá bastante boa, sim, pelo menos a proposta tá bem intrigante, obviamente que quando a gente pensa em narrativa, a gente sempre pensa em algo mais bem trabalhado, porque quando o negócio é bom, a gente quer saber mais, né? Então, meio que de todas as biografias que eu vi até então, essa biografia ela é uma das mais completas no quesito de trabalhar o personagem em todos os seus âmbitos. Tem toda a trajetória de vida, tem toda a sua ambição, tem todo o seu nascimento, a sua ascensão, a sua queda. O legal é que a biografia dele traz bastante elementos, principalmente no quesito dos 3 atos, no quesito das curvas perfeitas. Então existem bastante técnicas envolvendo essa história, essa biografia, sem fugir de ser uma história biográfica, né? Então, é uma história boa. Mas o que me entristece nisso que eu estava comentando é que o que tem aqui não bate com Arcane. Claro que, vamos dizer que a história do Victor aqui é muito mais sádica, ela é muito mais profunda, ela é muito mais introspectiva, ela é muito mais malvada do que foi apresentado em Arcane, apesar de você perceber essa queda moral do Victor, principalmente no final. Porém, os elementos trazidos aqui
para você juntar com o que é apresentado em Arcane, você precisa forçar muito algumas coisas, meio que algumas passagens de tempo, alguns eventos. Então, assim, o que me incomoda muitas vezes em histórias de realidades, de multiverso, isso, aquele outro, porque você pode simplesmente tacar o foda-se em qualquer uma das coisas, porque, isso aqui é no universo 669, aquele no universo 704 é um outro universo, com uma outra proposta, um outro... Multiverso, quando mal feito, parece muito preguiçoso, parece muito, assim, fácil, simplesmente porque, cansei, quero fazer o outro, ao invés de desenvolver, de trazer, de criar um novo, simplesmente é um monte de coisa, um monte de Locks, um monte de Homem-Aranhas, um monte de Ligas da Justiça, um monte de tudo, porque é uma realidade diferente, o universo vai para além. Então, eu particularmente não sou muito fã de diversas realidades, porque tudo isso não é possível. É só viajar numa realidade que acontece A, B, C e D e encontra. Mas, de todas as bilhões de realidades, por que eles conseguiram achar específica onde X aconteceu ou Y não aconteceu? Então eu acho um pouco complicado. Beleza. Se por acaso aqui, por ser algo biográfico, não foi escrito por nenhum autor, pelo menos não até então, então facilmente a Riot podia fazer essa modificação. Então, se pelo caso aconteceu aqui, essa é a versão do mangá e a versão da série é um tanto diferente, não tem muita justificativa assim, é uma adaptação. Não. É canônico, é deles mesmos, né? Então, assim, e é uma adaptação gigantesca, né? Tipo assim, eu adaptei do mangá pra animação. Não, eu adaptei uma história. Mas era realmente do site escrito pra uma série. Beleza, mas você reescreveu a história inteira. Claro que no momento que ele sai de Piltover e vai pra Zal encontrar com o Singed no final, foi o que eu falei, você pode meio que encaixar o que tá a biografia dele aqui pro que parece em Arcane. É possível fazer isso. Mas meio que você tem que forçar algumas engrenagens para que a linha do tempo faça sentido tudo aqui. Eu, particularmente, acho muito mais legal essa história, essa versão, essa biografia dele, porque traz muito mais elementos profundos de reflexão. E lembra que eu falei sobre o quesito do herói e do vilão, onde depende muito das escolhas? O que é legal aqui é que o Victor, ele é construído como um vilão, mas não aquele vilão que a gente chama de, é o vilão claro, o vilão escuro, e não. Meio que tipo, é o clássico, onde tem aquele vilão eu sou mal porque sou mal, o herói que é o bonzinho por ser bonzinho. Não, é o que a gente chama de pessoas tons de cinza. São pessoas reais, com motivações reais. Quando você constrói um vilão, você precisa fazer com que o vilão faça sentido. As escolhas dele podem ser vilanescas, porém muitas vezes a intenção, a sua interpretação é algo diferente, e isso que o torna um vilão mais legal, isso que torna uma coisa muito mais divertida e gostosa de se ver. Então, pessoal, agora a gente vai para os contos que é a Casa Amber e a Cura Rápida, que são os dois contos trazidos ambientando mais um pouco o Victor. Como eu falei para vocês, vou deixar aqui um link na descrição com os dois contos para você ver e tirar as próprias conclusões. E novamente aí, a Hyla Reid aparecendo novamente. Vamos ver se dessa vez ela consegue mandar tão bem como mandou da última vez com os outros contos. E como existe essa relação direta com outros personagens que ela escreveu que provavelmente devem ser citados, vamos ver o que vai trazer aí. A gente vai ler e depois trazer essa nossa análise. Primeiramente, eu quero falar que a Hyla Reid, ela... em algumas histórias, realmente, ela manda bem. Eu gostei bastante dessa, na verdade, porque o que acontece? Até então, pelo menos na biografia do Victor, parecia muito que ele era realmente um vilão, tanto que até várias skins traz isso. Ele realmente até pode ser uma pessoa que... aquele típico vilão, não anti-herói, né? Não acho que isso seria muito romantizar o Victor. Mas eu acredito que é uma pessoa idealista até um ponto que faz com que
ele quebre a liberdade, o livre-arbítrio, algumas barreiras morais em busca daquilo que ele acredita. Ele acredita mesmo que os seres humanos seriam melhores a partir da evolução, onde que, vendo a situação dele, algo que o corpo biológico dele era fraco e inútil, porém com os melhoramentos ele se tornou um ser muito melhor, mais evoluído de acordo com os parâmetros que ele trouxe. E aqui a gente percebe que essa metodologia, esse pensamento do Vitor não é algo maléfico, do tipo, claro, ele pode ter talvez, vamos dizer assim, que um vilão que não mata criança, que não mata mulher, ou um vilão que não mata bicho, ou um vilão que só ataca à noite, ou né, um ladrão que só rouba dos ricos. Então você pode ter um vilão com limitações. Isso é interessante, como todo ser humano. Então assim, mas nessa história, pelo menos aqui na casa do Beco Âmbar, simplesmente é um Vitor que está trabalhando uma criança, né, um grupo de crianças invade o seu laboratório, sendo que uma especificamente chega perto, e está um pouco interessada no que o Vitor está fazendo. O Vitor, na sua frieza, vamos dizer assim, robótica total, explica, funciona, não sei o que, papapá, não sei o que, lá, e bate papo com a criança, dizendo, então é assim, assado, não sei o que, papapá, e se você quiser, eu posso te dar esse remedinho aqui, que vai durar uns 20 minutos, mas pelo menos você não vai sentir medo dos seus valentões. Quer tentar? Quero. E assim acontece. E o Vitor fica vendo toda a coisa acontecendo, e depois que vê o que aconteceu, volta lá, porque ele diz que o medo é um dos fatores limitantes que ele mais odeia, porque o medo não permite que aconteça a evolução, porque o medo é algo limitante, algo paralisador, e a evolução, ela obrigatoriamente precisa ser algo que tenha movimento. Então é bem legal porque essa história traz tanto esse aprofundamento da personalidade dele, reforça alguns pensamentos e ideologias, porém também mostra um pouco do lado realmente humano dele, porque apesar dele ter esse pensamento lógico e bem material, você percebe que ele existe ainda meio que um coração, uma mente humana, pelo menos minimamente empática. E só que meio que para resolver problemas, ele tenta resolver de outras formas. Grupo de mergulhadores precisa fazer X, só que tem medo do escuro. Beleza, então vamos tirar esse medo deles. Como? Implemento mental, ilusão, controle, falta de liberdade, quebra de livre-arbítrio. São formas diferentes dos humanos não terem medo de fazer o que tem que ser feito. Então, essas ações o tornam ações vilanescas, mas não diz necessariamente que ele é um vilão. Tanto que ele fala, você quer não sentir medo? Quero. Quer que seja permanente? Não. Você quer que eu corte a sua cabeça e troque por uma robótica? Não. Mas se você quiser, pode vir aqui que eu faça de boaça. Então você percebe que existe sim essa dicotomia entre o que ele pensa, o que ele quer, porém ele ainda existe esse livre-arbítrio parcial. Pode ser que dentro dessa casa do Beco Âmbar, dentro da biografia dele, seja ainda no começo da sua vida, ainda esse sentimento de controle e evolução não esteja muito aflorado ainda esteja ainda no início desse processo de afloramento, desse psicopatia, vamos chamar dessa forma, porém aqui você percebe que temporalmente ele ainda é humano. Obviamente trazendo o que a gente mostrou nas skins, que existem essas diferenças entre o biológico, o robô, o totalmente robô. Então você percebe que existe essa vontade desse transicionamento. Você percebe que com relação ao Blitz, com relação à biografia da Camille, que existe esse aprimoramentos também, e ambos têm essa aproximação com o Zaun, principalmente por ser da mesma região. Então você percebe que existem essas conexões. Então eu gostei bastante da casa no Beco Âmbar, não simplesmente pelo fato de que existe esse aprofundamento da personalidade, mas sim todo um conjunto onde você percebe dentro de um punch, que é um punch super suave, não é um punch nossa, é algo que poderia ser bem, até meio que bem previsível, porém o punch aqui é muito mais de um arco de personagem, de mostrar antes ele era X e virou Y. Só que o que é legal é que ele não era ele era antes e virou Y. Ele continua a mesma pessoa. O arco de personagem do Vitor nessa história é um arco indireto.
onde as pessoas pensavam que ele é X e as pessoas agora sabem que ele é Y. Então, a proposta de arco personagem que é, antes ele era assim e agora virou assado, aconteceu aqui. Porém, não no Vitor, e sim na cabeça das pessoas. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo sobre o Vitor, espero que vocês tenham gostado. A gente tem algumas relações interessantes que existem, tanto no conto, na biografia e nas skins, a gente pode trazer algumas coisas interessantes. Caso vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal, chegou até aqui com todo esse conteúdo de League of Legends, e deixa aí a sua sugestão de algum herói que ainda não foi trazido. Obviamente que vou deixar aqui embaixo aqui os próximos heróis que a gente vai abordar nesse mês, e caso você tenha algum elemento diferente, eu quero que fale um pouco sobre a cosmologia, mais sobre a geografia, mais sobre algum ambiente específico, deixa aqui nos comentários, e obviamente onde eu posso achar, porque eu normalmente procuro no site oficial da Riot, porém se tem algum outro site oficial, ou até mesmo dentro do jogo que permite trazer essas informações, vão deixando aqui nos comentários, que daí eu vou pesquisando certinho. Descobri recentemente, a partir de um inscrito, que existem algumas pequenas histórias de cada uma das skins dos heróis, então eu pretendo também trazer um pouco dessas mini historinhas que já apareceram, pelo menos de todos os heróis que a gente já fez até agora. A gente pode ir abordando também essas pequenas historinhas, ou em shorts, ou em alguns vídeos mais dedicados. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!